Saudações tifoses, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ferrari Brasil. Eu sou o PH e, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre a corrida do Grande Prêmio de Monza, né? O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, né? A casa da Ferrari, o templo da velocidade do automobilismo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ferrari Brasil. E hoje a gente está aqui, né, para falar ali sobre os destaques deste grande prêmio, deste fim de semana, que teve coisas, né, bem interessantes, inclusive para nós brasileiros. Então, eu acho que eu já posso começar, né, falando, né, do nosso Felipe Drugovich, não é o nome, Felipe Drugovich, que se tornou, né, o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 2, exatamente, né, com, se eu não me engano, uma corrida de antecedência, né, o Drugovich conseguiu ali o título, né, da Fórmula 2, né, o primeiro brasileiro a conquistar esse campeonato, né, que é tão importante hoje em dia, né, por ser principalmente a categoria principal de acesso para a Fórmula 1. O Felipe conseguir, né, esse título, né, ter esse destaque na Fórmula 2 foi muito importante, né, porque também, né, já pegando o gancho, né, eu tô gravando esse vídeo, acabou de sair a notícia de que o Drugovich assinou um contrato com a Aston Martin para ser o seu piloto de testes, né? Não confundir com um piloto reserva. No caso, por exemplo, o Hülkenberg, né? Ele é o piloto reserva da Aston Martin. Se algum dos dois pilotos tiver algum problema e não puder participar do final de semana, da corrida, né? O Hülkenberg vai lá e assume. O Felipe está entrando na Aston Martin como piloto de testes. Ele vai testar o carro, né? Vai colocar ali modificações na pista, ele vai pegar a quilometragem na Fórmula 1, né, em carros de Fórmula 1, melhor dizendo, né, e futuramente, quem sabe, a gente possa ver ele ali na equipe, né, correndo, né, pela categoria ali na equipe principal ali na Aston Martin, né. Muita gente vai, né, falar, poxa, eu queria ver o Felipe já correndo num carro de Fórmula 1, né. Eu também gostaria, não vou mentir, eu acho que seria bem legal a gente ter finalmente um brasileiro de novo na Fórmula 1, mas é importante, né, sempre frisar a questão do ir com parcimônia e paciência, né? Às vezes, se você pega um piloto, né, que despontou na Fórmula 2 e já jogar ele direto no carro de Fórmula 1, que é um outro ritmo, né, é um outro tipo de carro, às vezes pode ser que o Felipe não se adaptasse tão bem, né, acabasse tendo muitos erros, muitos problemas, e aí não performasse, né, da maneira que a gente esperava, da mesma maneira que a gente viu ele performando na Fórmula 2. Né? Então eu acho que é interessante o Drugovich, né, ser o piloto de testes da Aston Martin, né, uma equipe ali de médio, né, médio para baixo porte, pelo menos nessa temporada está sendo assim, né? E ele ir com calma, né, pegando o carro, sentindo o carro, né, aprendendo, né, a ter o feeling de um Fórmula 1, né, que é diferente de Fórmula 2, isso aí, né, é óbvio. Então vai ser muito bacana, né, poder ver o Drugovich, né, como piloto de testes da Aston Martin, né, acabou de ser confirmado, tá aqui em todos os jornais aqui, notícias. Parabéns aí ao Felipe Drugovich por ter conquistado esse título, né, para nós brasileiros que há muitos anos, né, acho que a gente não tinha um título de expressão dentro do automobilismo. Então é muito bacana ver aí o Drugovich, né, sendo o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 2 e já assinando um contrato com uma equipe da Fórmula 1. Muito sucesso na carreira do Drugo, que ele possa, né, futuramente, quem sabe, estar presente dentro de um Fórmula 1 mesmo, né, disputando ali títulos, corridas e, quem sabe, campeonatos também. Né, vai ser bem bacana poder ter, né, de novo um brasileiro aí no grid da Fórmula 1. Parabéns, Drugo, tamo junto. E vamos falar agora, obviamente, do Grande Prêmio de Monza, né, onde se esperava, né, que a Ferrari fosse fazer mais lambanças e mais besteiras, acabou que não aconteceu. A Ferrari, né, veio bem para o Grande Prêmio, por incrível que pareça, tanto com o Charles Leclerc quanto com o Carlos Sainz. A estratégia da equipe, né, como eu mencionei inclusive no Corta Giro Podcast, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá conhecerem, né, o podcast que faz eu, o Felipe, o Belloni, né, a gente discute ali, a gente faz as qualis, né, ao vivo, a classificação ao vivo, e depois tem o pós-GP, né, depois da corrida tem o pós-GP para a gente estar lá trocando ideia sobre o que foi o Grande Prêmio. E como eu disse lá no Corta Giro Podcast, a Ferrari não poderia simplesmente fazer uma estratégia 1 para 1 em cima da Red Bull.
porque o Max tinha mais ritmo, tem mais carro, né? Se a Ferrari fizesse, né, apenas o 1-1 ali da Red Bull, muito provavelmente o Max conseguiria passar o Leclerc, né? Pelo menos chegaria muito próximo, né, para tentar uma ultrapassagem. Então a Ferrari tinha que fazer uma estratégia diferente para poder, né, ter uma chance de competitividade no final da prova com o Charles Leclerc, né, para em cima do Max. E de certa forma, a estratégia da Ferrari foi acertada, né? Você teve aquele primeiro pit stop que talvez tenha sido um pouco prematuro, na minha opinião, né? Eu acho que eles talvez poderiam ter segurado um pouco mais, não sei. Mas fato é que, pelo fato deles terem feito aquele primeiro pit stop, né, a Ferrari teve a possibilidade de devolver o Leclerc numa segunda parada com pneus novos macios, contra os pneus médios do Max, que fez apenas uma parada na prova, né? E isso daí, né, poderia ser a vantagem que a Ferrari estava esperando para fazer com que o Leclerc, né, pudesse chegar com mais velocidade, com mais aderência para cima do carro do Max e tentar ali uma ultrapassagem para vencer a corrida. A Ferrari tinha que fazer alguma coisa diferente no Grande Prêmio, e eu acho que nessa parte eles foram bem competentes sim, né? A gente tem que bater quando a Ferrari faz besteira e tem que sim elogiar e reconhecer quando a Ferrari acerta nas estratégias. Então, a estratégia da Ferrari foi acertada. A única questão é que eles não contavam é que o carro, né, não rendeu com os pneus médios, com os pneus macios, da mesma forma que a Ferrari rendeu com os pneus médios, por exemplo. Né? Tanto que você vê a corrida agora, né, partindo para o outro piloto, o Carlos Sainz. Cara, que corrida sensacional do Carlos Sainz, né, largando lá de trás do fim do grid, né, e conseguindo escalar o pelotão para até chegar numa quarta posição, né? Isso aí foi incrível, incrível. Parabéns ao Sainz pela corrida maravilhosa dele. O Paulo, o Sainz tem mais carro, o Sainz, né, ali tá passando os carros que são mais lentos. Cara, olha, por exemplo, a corrida do Hamilton. O Hamilton também tinha mais carro que os pilotos, né, que estavam disputando com ele, mas mais carro, né? Mais carro. Mas ainda assim o Hamilton ficou muito tempo atrás de outros pilotos, né? Tá certo que a Mercedes não tem tanta velocidade de reta e tudo mais, mas assim, o conjunto da obra, o Hamilton tem mais carro, né? E ele ainda ficou bastante tempo preso no tráfego ali, né? Com pilotos mais lentos do que ele. E o Sainz foi passando, né? Fazendo fileira ali de ultrapassagens. Então, parabéns ao Sainz pela corrida. Mas o ponto que eu queria falar do Sainz é justamente sobre a questão dos pneus macios, né? Como eles não renderam no carro tanto do Leclerc quanto do Sainz. Da mesma forma que o Charles, ao colocar pneus macios, não conseguia se aproximar do Verstappen, que estava de médios já um pouco gastos, o Sainz, que estava de pneus macios, não conseguia, né, chegar tão perto do Russell com pneus duros, né? Ele diminuía a distância sim, né? Afinal, pneu macio contra pneu duro, mas não diminuía num ritmo ali onde ele conseguiria passar, né, faltando ali as poucas voltas, né? Ainda tinha, se eu não me engano, 6, 7 segundos ali de distância. Então, o Sainz tinha que correr muito para poder chegar no Russell, né? Então, deu para perceber, né, que o pneu médio o pneu macio não performou bem nos dois carros da Ferrari. Talvez, né, se isso não tivesse acontecido, se a Ferrari, né, rendesse bem com os pneus macios, o Russell com certeza ia chegar, o Sainz com certeza ia chegar no Russell, né, e provavelmente iria ultrapassá-lo, e a gente poderia, né, ver o Leclerc talvez, né, conseguindo ultrapassar ali o Max Verstappen, né, e conseguindo, evidentemente, a vitória. E então, né, no final da corrida, Ricciardo, o vencedor do Grande Prêmio anterior, aliás, Monza tá com essa estigma agora, né? Em 2019, o Charles Leclerc venceu o Grande Prêmio, em 2020 ele bateu, em 2020 o Gasly venceu a prova, né? Só que em 2021 ele rodou, né? Saiu da pista, e em 2021 o Ricciardo venceu. E esse ano de 2022 ele quebrou, né, faltando ali poucas voltas. Então o Monza tá com esse estigma de que o piloto que vence na temporada atual não completa a prova na temporada seguinte. Então talvez Max Verstappen aí não vá completar o Grande Prêmio de Monza de 2023. Vamos ver o que vai acontecer.
Mas enfim, Ricardo quebrou ali faltando, né, algumas poucas voltas para o fim, e ele acabou quebrando, né, numa área não muito favorável para a retirada do veículo, né. A gente teve a entrega do safety car na pista e a corrida, né, devido, né, à dificuldade para retirar o veículo, né, e faltando muitas poucas voltas, a corrida acabou terminando no safety car, né. Polêmicas aí, né, surgiram na internet comparando esse acidente com o que aconteceu, né, na última corrida do ano passado, né, a polêmica batida ali do Latifi, que, né, acabou bagunçando ali o grid e todas aquelas polêmicas depois e que fizeram, né, o Max Verstappen ser campeão do ano passado. Não vou entrar nesse mérito aqui, não é a minha praia, mas né, deu para perceber que os torcedores, né, principalmente os tifosi lá em Monza, não gostaram, né? Ninguém gosta que a corrida acabe num safety car. Eu acho que a FIA pode sim implementar algumas estratégias, né, para poder permitir que os carros terminem, né, correndo na pista e não embaixo de safety car. Claro, lembrando sempre, nunca, né, a segurança deve ser colocada em segundo plano acima do entretenimento, jamais. Para mim a Fórmula 1 ele é um esporte que sempre vem demonstrando evoluções no aspecto técnico, no aspecto de segurança. O halo, né, muita gente chama de halo, né, o suporte aqui em cima da cabeça do piloto é algo que eu sempre defendi. E né, muita gente não gostava, né, da aplicação deles nos carros, porque deixava feio e não sei o que, sendo que você vê, né, nas temporadas em que ele foi utilizado, exemplos e mais exemplos de como essa peça de segurança, né, salva a vida dos pilotos, né, em várias ocasiões. Então é muito importante que a FIA sempre a Fórmula 1 sempre priorize a segurança. A segurança sempre tem que estar acima do entretenimento. Mas eu acho que a FIA poderia, quem sabe, né, fazer uma espécie de regra parecida com a regra de 2 horas. Né? A corrida, quando ela vai chegar no limite de 2 horas, é sempre 2 horas mais uma volta. Né? Então, talvez, se a FIA percebesse, né, que a corrida iria terminar no safety car, bota o safety car mais uma volta. Né? Então, não sei. É uma forma aí que, né, de não prejudicar muito a questão da parte técnica, né, porque você tem a questão do combustível, que é sempre calculado para a quantidade de voltas e tudo mais. Mas é algo também, né, que deixa também o espetáculo funcionando, né, vamos dizer assim. Então, poderia ser uma implementação, né, uma ideia aqui apenas. Lembrando, mais uma vez, obviamente, a segurança sempre em primeiro lugar. E com isso, né, com a corrida terminando em safety car, você teve, né, a classificação aí que está na tela agora. Os 10 primeiros, Verstappen, né, ganhou a corrida. Ele iria ganhar a corrida muito, né, merecidamente se ela tivesse terminado, né, em tempo normal ali. Leclerc em segundo, fez o que dava para fazer, né, de novo a Ferrari não pecou em nada dessa vez, na minha opinião, né. A Ferrari tinha que tentar algo diferente para poder conseguir segurar o Verstappen, e o que eles tentaram, né, em tese foi certo. Só a parte do pneu macio, né, que não rendeu no carro da maneira que eles esperavam. Russell conseguindo uma terceira colocação, né? O menino, o Mr. Consistency tá on fire, o cara tá dominando a Mercedes, né? Não sei se existe, né, política de primeiro e segundo piloto, mas o Russell tá merecendo muito ser o primeiro. E aí nós temos, né, Sainz num excelente quarto lugar, largando lá de trás, né, vindo do pelotão do grid, no fundo do grid, desculpa. O Hamilton também numa excelente quinta colocação, né, veio lá de trás, veio escalando os carros e tudo mais. Pérez na sexta colocação, Norris em sétimo, Gasly em oitavo, e aí eu queria deixar um destaque para o nono lugar, Nick De Vries na sua estreia na Fórmula 1, né, ele que correu pela Aston Martin, né, nos treinos de sexta-feira, né, ele já estava ali de boa, tal, não vou só agora que acompanhar a corrida dos boxes da Mercedes, até que Alexander Albon, né, teve uma crise de apendicite, e o Nick De Vries, né, teve que entrar rapidamente na Williams para correr, né? A Williams teve que correr para fazer os ajustes no carro, afinal o Albon, ele, se eu não me engano, é uns 20, 30 centímetros mais alto que o De Vries, né? O De Vries é bem baixinho. Então o carro, né, teve que ser ajustado ali para a altura do De Vries, e ele ainda assim conseguiu fazer uma ótima corrida de estreia, né, na Williams, conseguindo essa nona colocação, né? Ele que, né, quando a gente vê às vezes essas situações de pilotos, né, que são chamados de última hora ali, que
nunca correram no carro de Fórmula 1, são colocados no carro ali, você vê que eles não conseguem ter um ritmo muito bom, ou então às vezes acabam se afobando, né, tentando fazer ultrapassagens erradas ali, né? Então o De Vries conseguiu, né, fazer uma corrida excelente ali, manteve a cabeça tranquila, soube aproveitar os momentos de ultrapassagem ali e tudo mais, e conseguiu, né, esse excelente nono lugar, marcando seus primeiros pontos na Fórmula 1 para a Williams e mantendo o estigma de que o problema da Williams não é o carro, é sim um piloto apenas, o Latifi, né, que é até então o único piloto junto do Nico Hülkenberg, mas a gente não conta, né, o Hülkenberg, que é, né, o único piloto do grid que até então não conseguiu pontuar em nenhuma das provas até então. Latifi do céu, me ajuda, cara. Inclusive, né, tem até rumores de que o próprio Nick De Vries entraria no lugar do Latifi na Williams ano que vem. Eu acho que essa corrida aí serviu para mostrar que é possível, é possível. Vamos esperar aí até o fim da temporada para descobrir quem vai ser os pilotos ali a correrem na Williams, né? E Guan Yu Zhou na Alfa Romeo no seu 10º lugar ali, né? Enfim, vou falar só dos 10 primeiros também. Uma corrida muito boa, né? E terminou, né, meio que um anticlímax, mas faz parte do esporte, né? Até então a regra é assim. Mas de todo caso, parabéns à Ferrari, né, por dessa vez ter feito a estratégia correta, né? Eles tinham que trazer algo diferente para tentar competir com o Verstappen, né? Tentaram, não deu certo, mas ainda assim um ótimo segundo lugar para o Charlinho, né? E um excelentíssimo quarto lugar ali também para Carlos Sainz, que veio lá de trás do pelotão, veio escalando posições e conseguiu esse incrível quarto lugar aí. Enfim, pessoal, essa foi a análise do Grande Prêmio de Monza, né? O Grande Prêmio da Itália e a casa da Ferrari. Se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no Ferrari Brasil aqui no canal Ferrari Brasil, caso ainda não seja inscrito. E também, né, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam da corrida de hoje. Grazie mille a tutti, arrivederci. Falou, pessoal.